Atenção! Antes de começar este vídeo, tenho um recado muito importante para dar para vocês. Se vocês acompanharam a história até aqui, ok, você pode continuar. Se não, para não faltar nenhum detalhe, eu recomendo você não abandonar o canal até ver o capítulo anterior, clicando no card acima. E mais uma coisa, abaixe um pouquinho a tela e clique no botão chamado inscrever-se. E também ative o sininho. E também deixe o seu like. Quando acabar o vídeo, deixe um comentário me contando o que você achou. E se possível, compartilhe com seus amigos para ajudar o canal a crescer. Tendo dito isso, senta o play aí. Sidney Sheldon, A Perseguição, capítulo 8. Marcel saiu da fábrica junto com os outros, mas havia uma grande diferença. Eles tinham uma casa para morar, ele não tinha nenhum lugar que pudesse se abrigar. Não podia correr o risco de ficar nas ruas à noite. A polícia estaria à sua procura. E Teru também. Precisava encontrar um quarto. Foi andando por ruas transversais até encontrar um hotel que parecia barato, com todo vermelho e rasgado na frente. Marcel entrou no saguão. Dava a impressão de que havia anos que não era limpo e exalava um cheiro bolorento da derrota. Por trás do balcão estava um recepcionista entediado, lendo um livro que tinha uma mulher nua na capa. Marcel adiantou-se. Com licença, tem um quarto vago? O recepcionista assinou com a cabeça, sem levantar os olhos. Tenho. Quanto custa, por favor? Quer para um dia, uma semana ou um mês? Marcel se perguntou como alguém suportaria viver num lugar assim durante um mês. Por uma semana. O recepcionista levantou os olhos. $10 por uma noite. $60 para a semana. Pagamento adiantado. Marcel calculou que consumiria todo o dinheiro que lhe restava, mas não tinha opção. Estava seguro agora durante o dia, mas precisava de um lugar para se refugiar à noite. Está certo, fico com o quarto. O recepcionista tirou uma chave de um gancho e estendeu para Marcel. Tem bagagem? Não. O homem não se mostrou surpreso. Marcel especulou que tipo de pessoa vivia naquele lugar. As perdidas e derrotadas. As que haviam desistido da vida. Quarto 217, segundo andar. Obrigado. Marcel virou-se e subiu as escadas. O carpete era puído e rasgado. As paredes se achavam cobertas de grafite. Tio Roy esteve aqui, mas foi embora. Não podia suportar o fedor.
Mary ama John. John ama Bruce. Socorro! Tire-me daqui! Paraíso das baratas. Por mais sujo e desleixado que fosse o saguão, as escadas do corredor não prepararam Marçal para seu quarto. Durante toda a sua vida tivera um quarto adorável, grande, limpo e arejado, com uma linda vista dos jardins e campos além. Aquele quarto era um pouco maior que um closet, imundo e assustador, com uns poucos móveis ordinários e escalavrados. Uma janela com o vidro quebrado, dando para uma parede de tijolos. O pequeno banheiro continha uma pia encardida, um vaso com a tampa de plástico empenada e um boxe em que mal se podia ficar em pé. A roupa de cama parecia não ter sido trocada há uma semana. Mas só olhou ao redor, sem saber por quanto tempo conseguiria suportar aquilo. Ora, viveria um dia de cada vez. Não lhe restava dinheiro para jantar. Ele não queria andar pelas ruas onde alguém poderia reconhecê-lo. Por isso permaneceu no quarto, tentando planejar o futuro. Avaliou o problema com que se defrontava. Não tinha dinheiro. Não tinha amigos, estava num país estranho. A polícia estava à sua procura por um assassinato que não cometera. O tio procurava para matá-lo. A situação era tão ruim que Marçal quase riu. Podia parecer desesperada para outra pessoa, mas ele era Masao Matsumoto, filho de Yunio Matsumoto, e nunca desistiria. Não enquanto estivesse vivo. Masao foi para o trabalho no início da manhã seguinte, andando depressa, a fim de só ficar exposto nas ruas o mínimo possível. Chegando à fábrica, vestiu o jaleco branco e foi ocupar seu lugar na linha de montagem. Sanai já estava lá. Bom dia! Bom dia! A correia transportadora começou a se movimentar e Masao tentou se concentrar nos quadros de circuitos que passavam à sua frente. Era muito difícil se concentrar, pois se confrontava com uma experiência no qual nunca passara antes. Fome. Não comia nada há mais de 36 horas e não tinha ideia de onde viria sua próxima refeição. Entregara o resto do seu dinheiro ao recepcionista do hotel e não receberia o pagamento antes da semana seguinte. Masao nunca pensara sobre a fome antes. Quando uma pessoa está bem alimentada, não pensa em comida. Mas quando uma pessoa está faminta, não consegue pensar em outra coisa. A campainha do almoço soou e Masao observou os outros operários saírem para comer. Alguns compravam almoço nos caminhões que estacionavam ao lado da fábrica, vendendo sopa, sanduíche, café, rosca. Outros traziam comida de casa. Havia um parque pequeno e aprazível na frente da fábrica, com os bancos onde os operários podiam sentar ao sol. Como era um dia quente e ensolarado, muitos foram comer fora.
Masao ficou parado num canto, observando os outros com inveja. E foi nesse instante que uma voz ao seu lado indagou: Não vai almoçar? Ele virou-se e deparou com Sanae. Eu comi muito no jejum, mas eu preferia morrer a admitir que não tinha dinheiro para comprar comida. Mas ela estudou por um momento e disse gentil: Se mudar de ideia, tem um sanduíche extra. O orgulho levou Masao a responder: Não, obrigado. Não era um mendigo e sim filho de Yunio Matsumoto. Sanao virou-se, foi até o banco e sentou-se com os colegas de trabalho. Masao refletiu que ela era a coisa mais adorável que já vira. Quando um rapaz se aproximou e sentou ao lado de Sanae, Masao sentiu uma súbita pontada de ciúme. Sabia como estava sendo tolo. Era um criminoso procurado. Tinha de viver um dia de cada vez. Não ousava pensar em qualquer outra coisa senão permanecer vivo. A fábrica era sua. Aquelas pessoas trabalhavam para ele. Mas por um irônico desvio do destino, não podia comprar sequer um pedaço de pão. Alguém largou um sanduíche pela metade num banco e Masao teve de fazer um esforço para não sair correndo e pegá-lo. A campainha soou. Era hora de voltar ao trabalho. Sanae tinha certeza de que havia alguma coisa errada. Estava consciente da presença de Masao desde que ele entrara na fábrica. Havia uma diferença nele, um senso de orgulho que o distinguia dos outros. E era óbvio para Sanae que não se tratava de um operário comum. Ele possuía incrível habilidade. Sanae tentou analisar o que perturbava naquele rapaz, mas ele tinha a aparência de alguém acostumado às coisas boas. E, no entanto, usar as mesmas roupas por 2 dias consecutivos e exibia uma cautela nervosa que deixava Sanae intrigada. E havia ainda naquela história de o rapaz não comer. Sanae ouvira observando os outros e percebera a fome em seu rosto. Sua curiosidade aumentava a cada momento que passava. Masao tinha a impressão de que Sanae o examinava discretamente, mas ela desviava o rosto cada vez que a fitava. Às 3 horas houve um intervalo para o café. Os operários largaram as ferramentas e saíram para comprar lanche nos caminhões de comida estacionados lá fora. Masao foi sentar-se num banco vazio, tentando esquecer a maneira como seu estômago roncava, esperando a campainha para retornar ao trabalho. Um momento depois, Sanae sentou-se ao seu lado. Trouxera 2 xícaras de café e 2 sonhos. Pensei que você poderia gostar de partilhar isso comigo, murmurou ela. Masao fitou em silêncio por um momento, pensando em recusar, mas a tentação era irresistível. Obrigado, murmurou ele polido. Pegou uma xícara e um sonho. Esperou que Sanae desse uma mordida no seu. Só depois é que Masao levou o sonho à boca.
Era a melhor coisa que já provara em toda a sua vida. A vontade era devorá-lo num instante, mas tratou de se controlar. Tomou um gole do café e o líquido quente, escorrendo pela garganta, tinha um sabor maravilhoso. Os dois ficaram sentados ali, comendo em silêncio. Sanai estudou o Masao. Havia nele uma intensidade que ela jamais reparara em qualquer outro homem. Ele parecia cordial e franco, mas ao mesmo tempo Sanai sentiu que era uma pessoa bastante retraída. Onde você mora? Perguntou ela. Masao hesitou apenas por um instante. Tóquio. Ela nunca veria a ficha no departamento do pessoal que dizia Chicago. Meus pais nasceram em Tóquio, comentou Sanai. Já esteve no Japão? Não. Masao suspirou, dominado por uma nostalgia entre amarga e doce. É um lindo país. Ele se perguntou se algum dia tornaria a vê-lo, se algum dia voltaria à sua casa. Tenho certeza que é. Espero um dia ir até lá. Sua família está aqui com você? Masao hesitou outra vez. Não tinha o menor desejo de mentir para Sanae, mas a verdade era perigosa. Está sim. E, de uma maneira terrível, era verdade. A mãe e o pai estavam com ele. Dependiam dele. Não teria paz enquanto não lhes proporcionasse um funeral apropriado. Masao olhou para Sanai e teve um profundo pressentimento de que os dois poderiam se tornar grandes amigos. Não, pensou ele sincero. Mais do que bons amigos. Mas isso nunca aconteceria. Tais sonhos eram para os outros, não para ele. Deveria pensar apenas numa coisa: sua sobrevivência. O som da campainha tocou, dando o final do intervalo para o café. Masao resolveu seu problema do dinheiro naquela noite, no pequeno distrito comercial perto do hotel. Passara por uma loja de penhores, com 3 enormes bolas de ferro penduradas por cima da porta. O único bem precioso que Masao tinha em seu poder era o relógio que seu pai dera ao completar 18 anos. Era de ouro, 21 quilates. Mas para Masao, o valor maior estava no fato de ter sido um presente do pai. Nunca lhe passaria pela cabeça se desfazer do relógio. Agora, porém, não tinha opção. Hesitou por vários minutos antes de entrar na loja e pôr o relógio no balcão. Gostaria de tomar um dinheiro emprestado, deixando este relógio como garantia, disse Masao. Voltarei para buscá-lo um dia. Se tudo correr bem, pensou ele. Se não corresse, seria preso ou morreria. E assim não faria a menor diferença. O homem de penhor pegou o relógio, examinou-o com uma lupa de joalheiro. Balançou a cabeça em aprovação. É um bom relógio. Quanto quer emprestado?
$500. O homem sacudiu a cabeça. É demais. $300. 250. Negócio fechado, concordou Marçal. Seria mais que o suficiente para levá-lo de ônibus até a Califórnia. Pensara muito no que faria e concluía que a resposta para seu problema estava em Los Angeles, onde encontraria com Neil Ricarda. Marçal observou o penhorista contar o dinheiro e lhe entregar, junto com um ticket. Esse é o ticket de penhor. Tem 6 meses para resgatar o relógio. Depois desse prazo, eu o venderei. 6 meses? Marçal nem mesmo tinha certeza se estaria vivo dali a 6 meses. Obrigado, eu voltarei. Marçal deu uma última olhada no relógio. Depois guardou o dinheiro no bolso e se retirou. Foi para um restaurante japonês, a poucos quarteirões do hotel, e teve de fazer um esforço para não correr. O simples pensamento de comida o deixaria com a boca cheia d'água. Sentou-se, fraco de fome, e pediu a comida. Empanturrou-se com sopa de miso, katsu, arroz, legumes em conserva e camarão no tempurá, com frutas frescas de sobremesa. Ao terminar, Marçal sentia-se como um novo homem, pronto para enfrentar o mundo de novo. O dia seguinte transcorreram na maior tranquilidade, e tanta que Marçal quase esqueceu do perigo que corria. Lia os jornais com maior cuidado todos os dias. A história de como assassinaram um motorista, fugindo em seguida, saiu da primeira para a segunda página. Acabou sendo relegada para uma página inteira, passando quase despercebida. Marçal passou a respirar com mais facilidade. Não mais experimentava a sensação de que era iluminado por refletores. A polícia tinha outras coisas com que se preocupar. E muito em breve Theroux se cansaria de procurá-lo. Marçal levantara cedo todas as manhãs. Comia o de jejum numa pequena lanchonete perto do hotel e seguia a pé para a fábrica. Cada vez que estava ali, sentia o maior orgulho, a impressão de que ficava mais próximo do pai. Mas havia outro motivo para que Marçal gostasse de ir trabalhar. Shanae. Pensava nela todas as noites, quando ficavam separados. Gostava de ficar ao seu lado na linha de montagem, observando-a trabalhar. O bom dia de ouvir de Shanae parecia a Marçal uma maneira maravilhosa de iniciar o dia. Conversava um pouco quando o capataz não estava olhando. E logo adquiriram o hábito de almoçar juntos. E também saírem juntos nos intervalos para o café. Quanto mais via Shanae, mais Marçal gostava dela. Ela falou sobre sua família. Meu pai e minha mãe vieram para cá pouco antes de eu nascer. Posso perguntar qual é a ocupação de seu pai? Ele é um artista. Uma pausa. Shanae se corrigiu. Era um artista. Não pode mais pintar por causa de uma artrite.
É por isso que você trabalha? É sim. Meus pais só contam comigo. Eu ia cursar a faculdade de medicina. Talvez um dia ainda consiga. Não havia o menor vestígio de autocompaixão em sua voz. Gosta de trabalhar aqui? Perguntou Masao. Gosto muito. A não ser por... Ela acenou com a cabeça na direção de Heller, o capataz. Ele não é nada simpático. Concordo. Seria muito agradável aqui sem ele. Fale-me sobre você, Masao. Era um pedido inocente e muito perigoso. Por um instante frenético, Masao sentiu-se tentado a contar tudo. Precisava desesperadamente de alguém com quem conversar, a quem pudesse confidenciar. Mas sabia que isso era impossível, por isso respondeu, com extremo cuidado. Não há muito sobre o que contar. Sou interessado em eletrônica e achei que este era um bom lugar para aprender. Sanae fitou curiosa. Estive observando. E o que você viu? Você não precisa aprender nada. A tentação de ser sincero com Sanae era quase irresistível. Mas Masao sabia que não devia ceder, pelo bem da própria Sanae. Era perigoso demais. Ele ainda não estava preparado para enfrentar Teruo. Este conto fica por aqui. Mas a história ainda continua. Eu me despeço de vocês, deixando outra sugestão de vídeo do canal, caso vocês ainda tenham tempo para ficar. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!